Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, bater um papo aqui rapidinho com vocês. A gente sempre tá de olho ali nos planejamentos, né, das equipes. Ontem eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre o planejamento orçamentário, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, fazendo ali um comparativo, traçando ali um pouco dos números, né, e um pouco ali numa breve e rápida opinião sobre tudo isso. E aí eu vejo algumas pessoas comentando, eu vi um comentário de um amigo aí que ele falou assim, a gente não tem que tomar o Flamengo como uma referência, a gente tem que tomar, por exemplo, times como Real Madrid, Bayern. Cara, assim, eu até concordo com ele do ponto de vista de torcedor apaixonado. Só que infelizmente o futebol hoje ele mudou. Ele já não é mais um futebol de torcedor apaixonado. O futebol hoje ele tem uma grande engrenagem financeira que movimenta tudo isso. Então não adianta a gente se colocar no mesmo patamar de Real Madrid, de Bayern, porque a gente não tem a mesma situação financeira desses clubes, não temos a mesma estrutura, não temos o mesmo índice de globalização das nossas marcas, como esses clubes têm. Então a gente tem que tomar como referenciais, sim, times que estão mais próximos da gente. Um time que tem feito isso muito bem é o Flamengo. Inclusive nesse trecho que eu vou colocar para vocês aqui, lá do canal do Fernando. O canal do Fernando, para quem não sabe, é o Insta Verde, o Não Importa o Que Digam. Ele faz as lives e ele discute, ele fala muito sobre o Flamengo. Às vezes o cara entra aqui e fala assim, você traz muitos vídeos com conteúdos ali de Flamengo, não sei mais o quê. Mas, cara, não é só eu, né? Muita gente faz isso também, porque querendo ou não, o Flamengo ele é o nosso referencial. Adoraria utilizar Bayern, Chelsea, PSG como um referencial, mas não é. Não adianta. Quando você olha o planejamento orçamentário do ano de 2023, você tem a certeza que nós estamos num nível abaixo, financeiramente, esportivamente, tecnicamente, estruturalmente falando, estamos infelizmente muito atrás ainda. Se bem que eu acho que assim, se a gente fizesse mais amistosos e tivesse um índice de jogos maiores com essas equipes, não apenas em mundiais de clube, a gente conseguiria até melhorar o nosso parâmetro técnico esportivo em relação a essas equipes, né? Então, existe essa questão também. Mas esse trecho que eu vou colocar do vídeo dele, inclusive gostaria de mandar um abraço para ele. Ele vi que ele falou ontem na live, de uma postagem que eu fiz lá na aba de comunidade, né? Aqui no Opina Porco, falando ali sobre o marketing que a Leila tá fazendo em cima do Dudu. Um abraço então pro pessoal aí, Fernando do Não Importa o Que Digam. E o link, pessoal, pro restante dessa live, ele tá na descrição. Eu só coloco um trecho aqui, que é pra gente poder sintetizar o assunto, conversar, mas que vocês entrem no link e acompanhem lá na íntegra, porque ele faz uma análise muito legal a respeito do orçamento do Flamengo, o que não vai demorar para chegar a 2 bilhões, viu? Eu acho que, como eu disse, o Flamengo hoje ele é um referencial para o Palmeiras, sim. É um clube que estruturalmente ele tem um plano orçamentário mais ousado que o nosso. Ele tem uma arrecadação maior que a gente, porque ele conta com uma torcida enorme de 46 milhões de pessoas. Então ele consegue boas alavancagens financeiras a partir de cima disso e dessas iniciativas. E também vende e negocia muito bem os nossos jogadores. O Palmeiras tem desperdiçado o time de venda de seus jogadores. Então eu vou colocar esse trecho que ele fala um pouquinho a respeito da possibilidade do Flamengo em chegar a 2 bilhões de faturamento, o que eu acho que não vai demorar muito. Esse ano já foi 1,2 bilhões. Então, traçando aí uma projeção a médio prazo, eu acho que o Flamengo chega a 5 bilhões. Dá uma olhada nessa breve análise que ele faz sobre o Flamengo e a referência que a gente tem que ter ali em cima do Flamengo. O Flamengo tem potencial para chegar em 2 bilhões. E, Fernando, por que você traz tanto o Flamengo? Você é flamenguista? Não, não sou flamenguista. Se eu fosse, eu falava. Não teria problema com isso. Eu trago o Flamengo, que para mim é a única coisa boa no futebol para a gente se comparar. E por que eu explico isso? Porque para mim não é o Atlético Mineiro. Eu não sou muito fã do modelo do Atlético Mineiro, a maneira como foi feita a frente do Atlético Mineiro. Ainda acho que vai evoluir muito como clube também. Não duvido disso. Mas o Flamengo é quem incomoda. O Flamengo é quem ganhou 2 Libertadores, o Flamengo é quem ganhou os campeonatos brasileiros iguais ao que o Palmeiras ganhou. Acho que o Palmeiras agora está um à frente, né? Porque a gente ganhou 2016, 2018 e ganhamos agora. Então, quase ganhou o mesmo número de campeonatos brasileiros, ganhou as Copas do Brasil. Então, assim, o único que incomodou, o único que fez um planejamento diferente do Palmeiras, mas que também deu resultado, quer dizer, diferente em alguns aspectos e igual em outro, que deu resultado, foi o Flamengo. Não foi o Corinthians, não foi o São Paulo.
Não sei o que vai ser do Cruzeiro, não sei o que vai ser do Grupo City do Bahia, não sei se o Grêmio volta forte, não sei se o Vasco volta a ser pelo menos o Vasco que foi, não sei se o Botafogo chega em algum lugar. O Flamengo é quem a gente tem como realidade nessa rivalidade nova aí, fora de estado, né? Que é com o Flamengo. Bem, pessoal, esse daí foi o vídeo. O link para a live completa dele tá na descrição. Lá ele faz uma análise muito a fundo. Inclusive, ele coloca a entrevista lá do Valim Vasconcelos, né? Que é um dos caras por trás de todo o planejamento de sucesso que o Flamengo vem tendo, por trás do planejamento do Flamengo de 2019, inclusive. O cara faz uma entrevista bem completa e o Fernando, ele reage a essa entrevista também. Então, assim, eu acho que todas as iniciativas que o Flamengo tem hoje e a maneira como ela direciona tudo isso, eu acho que não vai demorar para os caras chegarem a 2 bilhões de faturamento, não. Como eu disse, é um time que consegue boas alavancagens financeiras e agora que não tem mais essa questão do estádio, né? A princípio, parece que vai entrar em stand-by novamente isso. Eu acho que o Flamengo tem o caminho livre aí para poder fazer ali o seu orçamento com base no futuro poder faturar 2 bilhões. Então a gente tem que ficar sempre de olho nessas boas práticas, porque afinal o mundo mudou, o futebol mudou, meus amigos. Virou algo de muito negócio, que envolve muito dinheiro, já tem um tempo já que mudou, e os clubes que se atentarem a isso o mais rápido possível aqui no Brasil vão ser os clubes que vão sair na frente. E o Flamengo e o Palmeiras hoje saem na frente. O Palmeiras, mesmo com 1/3 da torcida do Flamengo, hoje consegue ter um bom orçamento e fazer frente ao Flamengo também, por causa de uma boa gestão financeira que começou ali depois ali na era Crefisa, né? Que muita gente critica, mas querendo ou não, ela foi necessária e útil para que a gente conseguisse essa alavancagem financeira e hoje a gente tenha o clube que a gente tem. Erros vão acontecer? É óbvio, mas coloca as opiniões do que vocês acham a respeito disso. E é isso daí então. Forte abraço a todos e valeu.